Oi, gente! Meu nome é Ana Rezende e neste podcast vou compartilhar todas as minhas descobertas desde que iniciei a jornada transformadora para me tornar coach de saúde. Em cada episódio, vou abordar um assunto diferente que de alguma forma impacta nosso bem-estar, quer seja na esfera física, mental, emocional ou espiritual, porque aprendi que ser saudável é estar em equilíbrio. Se você quer fazer descobertas incríveis, melhorar sua saúde, viver de forma sustentável e ainda ajudar o planeta, se liga, você está no lugar certo. Eu sou Ana Rezende e Bom é o que te faz bem é o podcast da Mama Terra. Toma banho de cachoeira, abraça uma pessoa amiga, corre na chuva, escala a montanha, contempla a vista, transcende, levita. No episódio de hoje, recebo mais uma colega de formação. Liliane Mendes é coach de saúde e nutrição integrativa com especialização em Emotional Eating. A jornada de Liliane com a saúde intestinal revelou algo poderoso, que a verdadeira cura vai muito além da comida. Ela nos mostra que nutrir o corpo é importante, mas só parte do caminho. É preciso também cuidar da mente, das emoções e da alma. Com uma abordagem que une conhecimento técnico, sensibilidade e criatividade, Liliane ajuda pessoas a transformarem sua relação com o estresse e a alimentação, promovendo equilíbrio, bem-estar e realização. Neste bate-papo inspirador, falamos sobre como identificar padrões emocionais ligados à comida, o papel do intestino na saúde emocional e o poder de pequenas mudanças sustentáveis no dia a dia. Prepare-se para refletir, se inspirar e, quem sabe, começar uma nova etapa na sua jornada de autocuidado. Com vocês, Liliane Mendes. Oi, Liliane! Ei, Ana, tudo bom? Tudo ótimo. Seja muito bem-vinda ao Bom é o que te faz bem. Obrigada pelo convite, obrigada por esse momento da gente poder estar aqui juntas, né? Um bate-papo gostoso. Isso. Para a gente começar a nossa conversa, eu queria te perguntar o que nesse momento da tua vida te faz bem. Essa é uma ótima pergunta, né? Para a gente sair do piloto automático e pensar no que faz bem, porque é uma coisa que vai mudando ao longo do tempo, né? Tem muita coisa que me faz bem e hoje eu cuido com muito carinho da minha alimentação. Eu priorizo a atividade física, porque são coisas que eu sempre deixava de lado nos momentos mais turbulentos, né? E eu entendi que eram elas que me amparavam nesses momentos de dificuldade. Então, hoje eu vejo isso e outras coisas, né? Colocar pausas no dia a dia. Ter momentos de cuidado com a gente, de reflexão, meditação, porque é isso que ajuda nesses momentos de estresse, né? Então a gente vai criando bases e suporte para a gente passar por esses momentos mais desconfortáveis. Isso. Isso, que ótimo, né? Que você está nesse ponto, né? Que você consegue identificar essas coisas e consegue parar e fazer, né? Colocar em prática essas ferramentas, né? Que a gente chama de bem-estar e tudo. E Sim, e achar nessas coisas prazer, né? Igual no cozinhar, era uma coisa que eu não fazia muito, eu não incluía isso como prioridade no meu dia a dia, né? Então, eu fui recriando um espaço com isso, que foi dando outro significado, buscando informação, conhecimento, e eu fui fazendo disso uma prática tão gostosa, né? De colocar ali uma música, de ter companhia, que seja meu filho, minha família, ou convidar amigos, fazer disso um momento gostoso, né? E que a gente vai agregar mais nutrição, prazer, descontração.
Tenho momentos até engraçados, coisas boas no dia a dia, né? Então, isso tudo eu acho que Uhum. faz muito bem. Ai, que ótimo. E conta como que isso foi mudando ao longo da tua vida, né? O que que fez você hoje ter essa consciência de que a alimentação é importante, que essas pausas são importantes, que a gente precisa incluir esses momentos no dia a dia. Como é que foi essa caminhada para você até chegar a esse ponto que você está hoje? Foi com muitos altos e baixos, sabe, Ana? E eu não entendia o que eu sentia. Eu tinha muito desconforto intestinal, muitos problemas que foram ao longo do tempo crescendo, né, em termos de sintomas, que foram evoluindo e não chegar num ponto crítico para mim. Então, eu passei por muitas consultas médicas, por nutricionistas, e eu entrava em dietas bem restritivas, que eu fazia durante um tempo, mas elas não se sustentavam ali, né, ao longo, de um período maior. E aí as coisas iam acontecendo e eu voltava àquele padrão antigo que eu tinha. E eu experimentava novamente a dor, né? Não tinha um diagnóstico médico definido, não tinha uma orientação, então eu ficava, obviamente, muito perdida, muito confusa naquilo ali. E eu entendi que, buscando, né, várias informações e passando por vários processos, isso aí foi mesmo uma evolução, que eu fui colhendo algumas coisas da parte médica, da parte com nutricionista, mas foi depois que eu resolvi estudar sobre nutrição que eu entendi mais a fundo um processo e eu percebi que não era só a alimentação em si. Tinha parte, claro, tinha parte da alimentação, mas tinha parte dos pensamentos, como eu falava sobre mim, uma dificuldade de dizer não e colocar limites. Então, entender essa relação com a comida foi entender a minha relação com a vida também. Às vezes, a forma que eu fazia uma coisa, eu fazia tudo. Então, eu criava uma correria e sobrecarregada com muitas coisas de trabalho, de casa, de filho, né, que todo mundo tem. Mas eu entendi que eu evitava a dor colocando no meu dia a dia mais e mais coisas para fazer. Só que chega num momento que a gente não consegue lidar com tudo, né? Algumas fases demandam mais. E quando vinham essas fases que demandavam mais, eu deixava de lado os recursos que me ajudavam a lidar com o estresse. Eu não tinha tanta consciência que eram eles que me amparavam. Então, hoje eu dou prioridade para eles, né? Então, foi bem confuso, o que hoje eu considero até normal quando a gente está nesse processo de se entender. Então, hoje eu acolho melhor essa trajetória, esses momentos difíceis. Hoje eu falo, tudo bem sentir ansiedade, tudo bem sentir medo, e eles fazem parte. Eu vejo de outra forma, ao invés de rejeitar esses sentimentos, ao invés de suprimir, como eu sempre vinha fazendo, hoje eu abro espaço para escutar, para dizer tudo bem, acontece, né? As escolhas que a gente faz, nem sempre elas são como planejadas. Às vezes a gente fala o que não devia ou não fala a hora que devia, e tá tudo bem. Escutar esses sentimentos e dar espaço, eu acho que é a forma que mais trouxe paz e tranquilidade, e eles se dissolvem mais rápido, né? Então, é isso. Uhum. É tão importante a gente falar essa questão dos sentimentos, né, e de como lidar com eles.
Eu assisti um vídeo recente do TED Talk de uma neurocientista chamada Jill Bolte Taylor. Não sei se você já ouviu falar dela. Não. O TED Talk dela é assim, maravilhoso. Ela é uma neurocientista que ela teve um derrame aos 37 anos. Durante o derrame, ela percebeu que ela estava tendo um derrame, né? Porque como ela era neurocientista, ela sabia dos sintomas. E aí nesse TED Talk, ela explica o que se passou durante esses momentos do derrame. Eu conheci a história dela, lembrei. E Sim, ela fala que os sentimentos, se a gente não resistir, eles duram 90 segundos. sim, Então, se a gente resiste, eles podem durar horas, semanas, meses, anos, até uma vida inteira. Mas se a gente sim. permite que eles vêm como as ondas do mar. Eles picam e passam, né? Então, acho que é isso que é o mais importante, né, da gente aprender a questão dos sentimentos, é isso, é a gente permitir que eles venham, né? A gente Exatamente. se permitir sentir tudo, Isso. né? Que seja Tudo, bom, que seja ruim. tudo faz parte, né? Uhum. Todos são importantes, todos têm mensagens, e às vezes a gente corta essa comunicação e a gente deixa de ver coisas maravilhosas, né? Porque no caos também tem muita oportunidade. E você falando isso, que o sentimento, né? Essas ondas podem durar 90 segundos. A gente vai alimentando histórias, essas histórias que vão levando a um sofrimento, né? E foi onde eu achei uma coisa assim, achei ouro, né, na vida da gente poder reavaliar a nossa história e olhar por outros ângulos e descobrir outras oportunidades. É muito interessante ver isso, né? Então, assim, algumas histórias que já não servem mais a gente, que desde criança, que foram coisas, padrões que a gente aprendeu. Então, a gente revisitar esses padrões, entender a forma que a gente pensa, para começar a ter mais consciência e aí a gente poder fazer opção, né? Criar a sua própria história, porque antes disso, sem conhecer os nossos padrões, a gente vai sendo guiado por esses sentimentos que a gente suprime, né? Que a gente rejeita. E eles são essas informações para a gente poder navegar pela vida de forma mais tranquila, com mais leveza, né? A Exato, ponto de passar pelos momentos difíceis que todo mundo passa, ninguém sai ileso, né? De sentir uma coisa daqui ou dali, mas que ampara a gente, dá mais resiliência, né? A gente sai mais forte quando a gente consegue ver isso aí. Essa administração, né, desse caos é você olhar para ele, reconhecer e não ficar ali. Olhar para essas histórias e falar, bom, foi assim, aconteceu, eu não posso mudar o que aconteceu, mas aqui para frente eu posso ver como isso vai impactar na minha vida, né? E a gente fazer escolhas num ponto de vista mais elevado, ter mais carinho e mais compaixão com a gente, né? Como a gente fala da gente, como a gente conta nossas histórias. Porque eu acho que as histórias têm um poder tão grande de conexão, de inspiração. Eu falo até de cura, né? Porque às vezes a gente escuta uma coisa parecida com o que a gente passou, e aí a gente vê como a pessoa saiu daquela situação, e você fala, poxa, eu também posso, eu também vou conseguir. Ou escutam uma outra forma de pensar que você não tinha pensado. Então, elas agregam e nos confortam, né? Eu acho super gostoso criar esses momentos de poder fazer isso de forma segura, né? Num ambientes seguros, onde a gente possa compartilhar e falar da nossa vida, né? Se colocar vulnerável, né, Ana? Porque eu acho que isso gera conexões fortes. exato, exatamente, exatamente. E o que você falou é muito importante, né, das histórias, da gente reescrever,
né? Porque a vida é esse livro aberto. E a gente pode a qualquer momento reescrever essa história, né? A gente não precisa se apegar àquilo que passou. E outra coisa muito importante que você colocou é a questão da consciência, né? A gente ter a consciência é o primeiro passo. Mas o que eu faço com isso, a ação que eu tomo, né? Depois que eu tenho a consciência, ela sim que vai ser determinante. Porque eu ter a consciência de que eu tenho esses padrões, só essa consciência não vai modificar o meu futuro, Sim, né? O que vai sim, modificar, assim, é o que eu faço com essa informação daqui para frente. Eu tomei sim. consciência que eu tenho esse padrão. Então agora eu vou fazer alguma coisa diferente. E aí sim, né? Essa ação é que leva à transformação. Então, Sim. isso é super importante, né? Isso. E eu fui associando isso aos sintomas que eu tinha, sabe? E fez uma grande diferença para mim nesse processo, entender como as emoções me afetavam, né? Como era tudo, era tipo assim, aquele mar que me inundava de emoção e me aceitar do jeito que eu era, com tudo aquilo, dar espaço para isso, trouxe uma certa calma, sabe? Eu consegui administrar melhor e ter resultados melhores com isso aí. Mudar meus comportamentos. Eu falo que eu mesma me dei uma prescrição de que é mudar meu estilo de vida. E para mudar, a gente precisa conhecer esses padrões, precisa conhecer como pensa, né? Entender que não é de um dia para o outro, que as coisas levam tempo para acontecer, para novos padrões chegarem e aquilo ali se tornar automático dentro da gente, leva um tempo. E hoje a gente busca muito, né, ver tantas pessoas, ou muitas vezes eu mesma querendo uma solução rápida. E muitas vezes ela não vem. Ela vem, né, ela vem às vezes com dor, com um processo todo, e ao longo desse processo, ao longo desse caminho, a gente poder se abrir ao novo que chega. E não ter medo desse novo, porque ali muitas vezes tem coisas muito boas, normalmente tem coisas muito boas, né? Mas o desconhecido assusta. Às vezes a gente prefere ficar num padrão antigo que não era bom, mas que é o que a gente conhece, do que se aventurar pelo desconhecido simplesmente porque ele não é um padrão ainda, né? E ali é onde está crescimento, quando a gente se permite ir nesses lugares, normalmente você percebe um crescimento. É, exatamente. Isso é o que acontece com as nossas crenças limitantes, né? A partir do momento que a gente apaga aquela crença limitante, a gente está abrindo espaço para uma nova crença. E se a gente acredita que pode ser diferente, acredita que o novo pode trazer crescimento, que é o que eles chamam de da mentalidade do crescimento, né? Eles comparam a mentalidade fixa com a mentalidade de crescimento, que é exatamente essa, né? Que você acreditar que aquela nova crença pode te trazer algum benefício, que ela vai te trazer um crescimento. E é isso, é abrir o espaço para o novo, né? Acreditar que o novo pode ser bom. A Uhum. gente nunca vai descobrir se a gente não experimentar, né? Normalmente a gente vê que é mais fácil do que a gente criou, né? Do que a gente pensou que fosse. Costuma ser mais simples, mas a gente coloca resistência, né? Enquanto a gente está nesse processo de resistência, a gente gera mais dor, mais estresse, né? E as coisas vão ficando mais difíceis. Quando a gente solta isso, aceita, né? E abre esse espaço, você consegue enxergar melhores soluções Uhum, e fazer melhores escolhas, uhum, escolher esses outros caminhos, né? De poder se uhum, escutar, de viver com mais leveza. uhum. Você comentou que você então foi estudar nutrição. Me conta como que foi isso? Foi Eu estava morando nos Estados Unidos, eu Hum, morei por um tempo. Nesse momento foi pandemia,
não foi uma etapa muito fácil, sabe, para mim. E mais uma vez eu experimentei essas dores no meu corpo, essa digestão difícil, esses sintomas complicados, uma ansiedade gritante e o corpo logo dá os sinais, né? Só que dessa vez, ao invés de buscar mais consulta, mais dieta restritiva, eu falei, vou estudar, porque eu quero entender como amparar, como é a minha alimentação de forma mais nutritiva e equilibrada, que não sejam esses ciclos, né, tão caóticos que estavam acontecendo. E aí, pesquisando, eu achei o IIN e me apaixonei quando eu comecei a entender aquele universo todo, que não era só sobre alimentação, né? A gente estuda toda a parte, né, fisiológica, como que os alimentos interagem, mas a gente também vê a parte emocional, vê a parte dos relacionamentos. Não é só o que está no prato, mas também o fora do prato, a relação com o trabalho. Todas são coisas que nutrem a gente. As nossas conexões, né? O ambiente que a gente está inserido. E aí a gente pode fazer mudanças, né, que vão favorecer ao bem-estar, Uhum, olhando de forma mais ampla, de um panorama mais geral, né, e fazer essas mudanças aos poucos, né, em cada área da vida. Para mim, incluir essa parte espiritual, que aqui eu digo de ter um contato maior com a natureza, né, de fazer essas pausas, de ter momentos ali de conexão, onde você possa respirar profundo e sentir, né, dar um tempo para você sentir, se organizar internamente. Quando você organiza o interno, o externo reflete também, né? Então foi depois que eu fiz esse curso, eu fiz um aprofundamento em alimentação emocional, mindfulness. Eu fui linkando os pontos e fui, sabe, colocando a vida assim, me apaixonando por isso, por essa linguagem que para mim sempre foi muito forte, né? A parte de alimentação tem uma ligação muito forte na minha família, onde tudo foi construído ali em volta da mesa, conversas e questões. E era tudo, a primeira coisa era falar sobre alimentação. Então, assim, o que que vai ter, o que que vai ter de comer? Depois a gente viu o resto. Então, como a tradicional família mineira, né? Sempre teve o pão de queijo, a comida boa, todo mundo ali compartilhando esses momentos juntos. Até eu ter essa dificuldade com a alimentação, querer até evitar momentos sociais, porque eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia lidar com isso, né? Então, colocar meus limites até socialmente, até onde eu podia ir, eu não podia ir, foram coisas que eu fui definindo, né, comigo mesmo e aprendendo, tanto em relações como de trabalho, relações pessoais e familiares, a colocar esses limites, e não foi diferente com a alimentação. Entender até onde o meu corpo ia, entender que o tóxico é a dose, né? Não era às vezes só um certo alimento, porque ao longo do tempo eu desenvolvi muita intolerância, que começou com o leite, mas depois minha lista ficou grande. E hoje eu consigo comer normalmente de tudo, respeitando essas quantidades que são ok para mim. E ter mais, daí voltar a ter satisfação de poder comer as coisas que, né, que eu gosto, que eu sinto prazer, e a alimentação voltar a ser, ter esse espaço, de satisfação, né? Então, foi entender que cozinhar, reconhecendo que eu sou importante, sabe? Reconhecendo uma alimentação saudável para mim, o que quer dizer coisas diferentes para cada um, né? Às uhum, vezes o que é bom para um não é bom para outro. Então, ter entendimento dessa, dessa bioindividualidade, né? Então, cada um vai ter o que te faz bem. Essa questão que a gente está conversando. Algumas pessoas, uma coisa não cai muito bem e tá tudo certo, uhum. né? É. Essa questão da família mineira que você trouxe, assim, é muito do que é a minha história também, que é essa linguagem do amor através da comida, né? Que é o que eu recebi das minhas avós,
da minha mãe, que é a mesa sempre posta, o pãozinho de queijo, minha avó fazia pastelzinho feito em casa, que ela fazia massa, abria no rolo, recheava, Isso. fritava e esperava a gente no domingo. Então tem toda essa questão emocional mesmo, né, da comida que eu também carrego comigo. E a gente ter esse entendimento, né, de como tudo está correlacionado é tão importante. As É super. histórias ao redor da mesa e como isso emocionalmente acaba alimentando a gente. O fato de tirar esses momentos por conta dos problemas, o quanto isso acaba suprimindo a É, alma dessas convivências, né? sim. E a comida tem esse espaço, né? Igual você falou de amor, e tem vários significados se a gente for pensar, né? Eu, fazendo essas reflexões, eu coloquei vários, né? Comida, assim, comida é arte, comida é conforto, comida é tanta coisa, e ela é o combustível básico para a gente, né? Então, eu entendi que aí tem um autocuidado muito grande. Eu acho que começa muito aí na alimentação, da gente entender esses processos e o que que leva a isso, né? Eu utilizei a comida muitas vezes nesses meus processos, nessas fases estressantes da vida, como forma de controle, né? Enquanto Hum, tudo estava um caos, eu usava a comida para sentir um certo controle, né? Às vezes você come um doce ali durante aquele pico que você tem, né? Naquela glicose tá durando, você tá ótimo. Depois, na queda, você fala, opa. Mas eu acho que é tudo, de novo, quando a gente consegue trazer luz, consegue trazer consciência para isso, a gente vai mudando essa forma. E hoje eu vejo e reconheço quando eu estou alimentando de forma, né, mais emocional, assim, utilizando a comida ali para obter esses ganhos secundários, né? Eu consigo ver isso melhor e voltar mais rápido para o meu trilho. E aí fazer uma reflexão. Falar, peraí, o que está acontecendo nesse momento? Por que que eu estou comendo assim? O que está me levando a isso? E é bem bacana, assim, é bem legal quando é libertador, né? A gente consegue descobrir uma forma de liberdade depois que se consegue acolher isso tudo na vida, né? uhum, Ter os momentos que eu senti medo de comer, porque era tanta coisa que me fazia mal. Então, aquilo criou um processo em mim, né, de falta de confiança até. Então, trabalhar novamente toda essa questão da confiança, sabe, da autoestima, e voltar a ter esse padrão de alimentação que hoje é muito melhor, né? E mais simples do que eu imaginava, né? A gente conseguiu conceitos de trazer as cores dos alimentos, são coisas que eu fiquei tão encantada, porque tem uma simplicidade tão grande, e você não precisa ficar perdido em tanta informação que a gente recebe hoje, né, Ana? E saber que as cores dos alimentos contêm ali fitonutrientes e coisas que são boas, que vão parar a nossa digestão, ajudar na nossa imunidade. Então, diversificar isso ali ao longo das refeições e incluindo aos poucos essas estratégias, ajuda na sua microbiota intestinal, favorece esse ambiente interno, né, melhor e te deixa mais tranquilo. E hoje eu sei que o resultado disso, para mim, ajudou demais na a reconstrução da minha confiança. Eu tive episódios de sair de casa e ter dor de barriga e ficar passar por situações constrangedoras. Às vezes você tem uma reunião importante e aquilo ali começou a criar para mim um desgaste emocional muito grande, né? E um medo. claro, Conseguir superar isso e ficar de forma mais harmônica não é mais uma preocupação, e é uma coisa tranquila. Então, que é possível, né? muito legal, né? Um dia eu não imaginava, falei, como que é a solução disso? E hoje saber que é possível, que passar por tudo que eu passei e conseguir chegar, né, nesse estágio que eu estou, de saber o que me faz bem,
de comer o que me faz bem. É muito gostoso. Uhum. E chegar à conclusão de que era muito mais simples do que você imaginava, né? Do mesmo jeito que aconteceu com você, aconteceu comigo, né? A grande isca do IAN para mim foi também a parte de nutrição, que abriu a porta para todo o resto que veio, né, do programa, que foi realmente sem medida, né, transformador para mim, na minha vida. Eu nunca imaginava que pudesse ter tantos outros caminhos para essa cura sistêmica. Eu me apaixonei também. E falei, nossa, isso aí é uma coisa que a gente tem que contar para todo mundo, né? Tem que divulgar, porque nem todo mundo sabe, né? Isso é uma coisa que eu acho que é transformadora mesmo. Assim, dar às pessoas, ou fazer com que elas saibam que é possível ter o controle sobre a saúde. Sim, Como você sim. conseguiu fazer no teu caso, controlar, né, os seus problemas, a sua situação e ter essa vida tranquila e harmônica agora, né? É importante até, né, a gente manter isso e cultivar isso, porque são soluções práticas que a gente pode colocar, incluir no dia a dia, né? Desde a alimentação, o corpo precisa estar em movimento, a gente precisa gerar essa energia, né? Entender assim, para mim, às vezes eu tô num momento de raiva, sei lá, vem, sair correndo, eu adoro ir na praça, fazer atividade física ao ar livre, isso me faz bem. Então, assim, para mim, colocar isso no começo do dia muda a forma de começar o dia. E tem coisas tão simples que a gente começa a fazer, por exemplo, um minutinho durante a manhã que a gente se coloca para ver como que eu tô, como é que tá meu corpo, né? Pensar um pouco nisso aí. E você colocar uma intenção, uma frase, um sentimento gostoso, alguma coisa que vai direcionar seu dia. Porque muitas vezes o planejar demais, pelo menos para mim, às vezes uma coisa que não funciona. Então, quando a gente olha só a meta e às vezes a gente não consegue alcançar a meta do jeito que a gente planejou, vem a frustração muito grande. Então, quando a gente abre para outros sentimentos nesse caminho, e tem eles também como amparo do que seguir, que seja, tá mais focada hoje, né? Assim, ter mais alegria na minha atividade, colocar mais amor nas coisas que eu estou fazendo, você vai com mais tranquilidade, você vai percebendo as coisas que vão chegando para você no dia a dia, e você vai achando mais satisfação, às vezes, naquilo ali. E, de repente, vai chegar coisas que vão ser melhor do que o que você planejou. E desde que a gente esteja aberto para enxergar isso, né, Ana? Quando a gente está mais conectada com o nosso corpo e com a gente mesmo. E foi o que eu percebi que nesses processos, né, de estresse, de caos maior na vida, eu estava bem desconectada da minha intuição, porque meu corpo falava o tempo inteiro comigo e eu não atendia. Eu não parava, porque sempre tinha uma coisa que eu julgava que tinha mais prioridade, até que ele te para. Uhum. Aí você fala, e agora? É. Eu achei Aí a muito gente. interessante quando você comentou que é a dose. É a Uhum. dose que é o problema. Então, quando a gente entende que é a dose do estresse é que é o problema, que é a dose de qualquer coisa que é o problema, né? Que a gente encontrar o equilíbrio é encontrar qual que é esse mecanismo natural que acontece, né? O estresse ele vem, mas eu tenho que achar uma forma de acalmar o meu sistema nervoso depois que eu tenho aquele pico de estresse. Então, encontrar esse mecanismo e achar essa dose, que é uma dose natural e saudável, e conseguir equilibrar isso da mesma forma com a alimentação, né? Hoje você falou, eu posso comer de tudo. Eu Isso. posso apreciar tudo, claro, porque a gente sabe que tem essa dose, né? E a gente entender isso é que é super bacana. Não é porque a manga é saudável que eu só vou comer manga. É, a gente sabe que o estresse
é impossível de evitar completamente, né? Então, aceitar isso e entender que ele vai acontecer, mas que eu vou ter ferramentas Isso. para regular o meu sistema nervoso depois que eu passo por esse estresse e Uhum. aliviar isso de uma forma que seja saudável, né? Isso que é o mais É. bacana. E até a gente começar a ver o estresse de outra forma, né? Porque todo mundo fala muito estresse mata, estresse, né? É sempre uma palavra muito mais pesada que a gente vê em torno disso, né? De batalha, de dificuldade. E o estresse, ele é necessário também, né? Ele tem a parte que faz a gente se movimentar. Então, a forma como a gente olha para ele também, que não é só esse vilão, aliado com essas técnicas que a gente usa no dia a dia para poder passar por esses momentos difíceis, fazem a gente passar de forma mais tranquila por esses momentos, né? E saber que o nosso sistema nervoso precisa do repouso. A questão é o estresse constante e o tempo dele, né, de longa duração, que vão causar mais problemas. Uhum. Então, a gente mudar essa relação que tem também com o estresse, incluir essas pausas, que para mim foi um processo difícil, tá? Assim, eu ainda venho nele de me permitir de entrar em pausas sem culpa, Ah, sim. né? De poder relaxar, não é? Não é tão É, simples, né? Eu não é tão também ainda simples, estou né? nesse processo, eu ainda estou nesse processo. Eu sempre fui uma pessoa assim, ligada no É, né? 220, né? Sempre fazendo alguma coisa, nunca me permitia descansar. E o interessante demais, depois que eu comecei a entender esses processos, que eu entrava nessa do 220, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que fazer tudo, eu só posso descansar depois que eu terminar. E isso era o meu lema, né? Assim, o lazer é depois do trabalho. Quer dizer, independente de eu estar cansada, morta, eu fazia até terminar para depois descansar. E se alguém sentasse antes de terminar, eu já ficava louca. Quer dizer, como Ah, eu não é. me permitia o descanso, Uhum. então eu não permitia que ninguém descansasse também, né? Olha que loucura, né? Então hoje eu consigo perceber esses meus mecanismos e entendo. E estou nesse processo de me permitir o descanso, mesmo que tenha coisa para fazer. Porque sempre vai ter coisa para fazer, né? Nunca a gente A vai lista estar vai com só tudo, crescendo, né? nunca na vida a gente vai estar com tudo feito, né? Então, eu estou ainda nesse processo. Olha, vai ficar Eu sem também, fazer porque eu preciso descansar. eu também fazia assim igual você. Eu também não descansava enquanto eu não terminava a minha lista do dia. Porque tem coisa que a gente vai ver que não é tão prioridade assim, que pode ficar para depois. Prioridade é você descansar muitas vezes, porque quando você revigora a sua energia, você consegue depois resolver uma coisa com muito mais facilidade do que quando você está cansada. Então, isso é necessário, né? É necessário ter pausa, outras coisas, os momentos de lazer, que eu também deixava por último, porque a minha lista de prioridades era sempre muito grande. E eu não colocava esses momentos, eles também são importantes, né? Momentos de brincar, de qualquer coisa que vai te descontrair um pouco, que vai te relaxar o corpo, né? A cabeça, de às vezes que seja parar, ligar para alguém, falar um pouco de bobagem, eu sair, né? Tomar um sorvete, se divertir. Hoje eu olho para esses momentos também de outra forma. Antes eu não conseguia. E a gente vai se libertando de algumas padrões que a gente aprende, né? Que acha que é certo e não pode fugir daquilo, que tem outras formas que as coisas podem acontecer de forma mais tranquila também, né? Uhum. É uma reconstrução mesmo de conceitos, né? Assim, eu tenho uma visão totalmente diferente da organização do meu dia, né? Eu deixo tempo para as coisas serem mais fluidas e isso me conectou demais com a minha intuição, do jeito que você falou que você não estava conectada com a sua intuição, né? Que você não escutava teu corpo. Então, hoje eu sinto uma conexão muito forte com a minha intuição.
Então eu escuto mais. Então às vezes eu planejei de fazer uma coisa, mas que eu estou sentindo uma intuição forte de fazer uma outra. Então hoje eu já me dou essa liberdade, né, de não fazer, de deixar para depois, de escolher. Eu não podia antes ver outra pessoa fazendo alguma coisa sem que eu fosse ajudar, sabe? Uhum. Hoje eu me libertei disso, sabe? Então são essas pequenas vitórias no dia a Sim, dia, nas pequenas coisas que eu acho que fazem parte dessa reconstrução, né? exato. É, eu falo que eu sempre conquistava as coisas que eu queria, mas eu chegava exausta, com aquela vontade de desistir, sabe? Muitas vezes das coisas, de não ver mais muito brilho, porque eu estava muito cansada. Então, eu tive que entender a forma que eu fazia e buscar um caminho diferente. Experimentando, vendo o que que funciona, o que que não funciona. Hoje, sentar para ler um livro, assistir um filme gostoso também. Ter momentos mais de fazer nada, às vezes, porque eu não sabia fazer as pausas, eu não sabia descansar. Para mim, descansar era fazer alguma outra coisa também, sabe? Eu conseguia ficar sem nada ali. E é engraçado, né, quando a gente se percebe desse jeito. E muitas vezes isso é reflexo de, de evitar esses sentimentos mesmo, de evitar estar com a gente, né? De evitar ter contato com as partes da gente que é mais desconfortante. Depois que a gente aceita que tudo faz parte, né? Que a gente não consegue evitar esses sentimentos e essas coisas, né? E fica igual aquele pensamento quando a gente está com vontade de comer aquele doce e você fala, eu vou controlar, mas não consegue. Aí vai lá e come. Da mesma forma que a gente tenta evitar esses sentimentos e em algum momento eles vêm à tona. Então, dá espaço para tudo, Isso, né? o remédio é não resistir, Não resistir. né? Que quanto mais a gente resiste, mais aquela coisa cresce. Então, quanto mais eu resisto a comer aquele doce, mais Hum, aquela vontade de comer aquele doce Mais da cresce, vontade, exato. né? O quanto mais eu suprimo aquela raiva, mais aquela raiva cresce. E assim é tudo, né? E assim é tudo. Muito legal. E agora você está pronta para começar a trabalhar com seus clientes? Como são seus planos aí para o futuro? Então, eu comecei de forma bem tranquila. Eu trabalhei mais de 25 anos com comércio exterior e eu cheguei um momento que eu tive vontade também de fazer essa mudança. E aí veio toda essa história da alimentação que mexeu muito comigo, que me deu muita vontade de fazer algum projeto com isso, né? Então eu já comecei alguns clientes, sim, comecei a escrever um pouco sobre isso, coloquei num site e aos poucos eu tô crescendo esse lado também, porque é uma coisa gostosa, né? Quando você começa a poder criar, tem um universo tão grande nisso aí que eu achei que fez muita diferença ter informação de qualidade, Ana, para todo esse processo que eu passei. A informação também foi muito importante para mim, sabe? E ter esse espaço de reflexão, da gente poder ver como que a gente está pensando, ter um espaço seguro de acolhimento, isso é muito importante também para as pessoas passarem pelo mesmo processo ou qualquer processo que elas vivam, né? Também, para poder entender e fazer boas escolhas. Uhum. Eu Então, achei sensacional quando você comentou que as histórias são importantes, porque às vezes a gente está passando aquele aperto e a gente pensa que aquilo só está acontecendo com a gente. Meu Deus, só acontece isso comigo, né? E uhum, na verdade, quando a gente compartilha essas histórias, a gente percebe que é mais comum do que a gente imagina, né? Quer dizer, a quantidade de pessoas que não estão passando exatamente pelo que você passou, pelo que eu passei. Então, quando a gente compartilha essas histórias, a gente dá uma perspectiva. Olha, existe uma luz no fim do túnel, né? E sim. existem espaços seguros Uhum, que você pode
usar para se curar, para se melhorar, para buscar mais informação, né? Então é super importante mesmo isso. Exatamente. Então, aos poucos, eu fui escrevendo também, sobre a minha história. Eu fui descobrindo, né, algumas ferramentas que eu não fazia antes, em momentos assim mais difíceis, onde alguns recursos que eu, por exemplo, como meditar, teve hora que não funcionou para mim. E eu experimentei outras coisas, tipo journaling, escrever. Por exemplo, minha memória tava péssima. Então eu comecei a escrever tudo. Desde coisa do dia a dia, da minha rotina, ou de alguma coisa que eu lembrava. Eu comecei a lembrar coisa que seja da minha infância, memórias boas, outras nem tanto. Eu comecei a escrever. E isso surgiu naturalmente, me fez bem, sabe? Assim. E depois foi tomando outros rumos. Eu comecei a escrever mais, e hoje eu vejo que isso é uma coisa que eu gosto de fazer e que eu não conhecia esse lado, assim. Então a gente vai desenvolvendo, né? Novidades na vida muito legais que antes eu não tinha espaço, não tinha tempo. Uhum. E, e hoje eu tô gostando bastante de fazer isso, E né? quão importante é a gente dar vazão para a criatividade, né? E como a Uhum. criatividade é parte integral do nosso bem-estar, né? Exatamente. Convidar essa criatividade, né, para poder fazer parte até desses processos de cura, porque a gente. E aqui aí eu vou falar assim, que eu, por exemplo, o meu crítico era muito severo, meu Deus, assim, como ele chegava com tudo, sabe? Então também entender essa relação, que tem hora que eu falar, no momento que eu tô criando, eu falei, agora é para criar, não tem certo ou errado, sabe? Não tem julgamento aqui, deixa sair o que for. Pode não ser legal, porque às vezes vem meio bagunçado no começo, até se alinhar melhor as ideias, né? Então eu comecei e falei, olha, a hora que vem aquela vozinha do crítico, eu falei, calma aí, vai chegar o seu momento, né? Depois você vem fazendo uma revisão, colocando as ideias mais alinhadas. Então, fazer essa reconstrução interna, né, de você poder criar livremente, independente do resultado. Isso também é um exercício gostoso de a gente fazer, sabe? Tirar um pouco do perfeccionismo, né? Que para mim também era bem severo e tudo tinha que ser com muita perfeição. E isso não existe, né? Isso até dá trabalho da gente construir essa história e manter nesse lugar, porque chega uma hora que não se sustenta. Então, fazer as coisas hoje em dia de forma mais consistente, gradativa, dá muito mais resultado, crescendo aos poucos e aproveitando, né, esse caminho também. Uhum. É fundamental você achar alegria diariamente, né? Isso, Apesar, isso. É. apesar das coisas que vão acontecendo, né? Apesar dos pesares, né? Porque é isso, Apesar né? das... Se a gente for esperar paz no mundo para a gente conseguir, né, ter alegria no nosso dia a dia, esse dia nunca vai chegar, né? Então a gente tem que Exato, encontrar isso dentro da gente, alimentar isso dentro da gente, apesar dos pesares. isso mesmo. Muito É. legal. Liliane, como é que você quer terminar? Você quer deixar teus contatos? Seu site já está pronto, está tão lindo. Não sei se você já colocou no ar. Botei no ar, tá pronto, ainda falta parte de serviço, estou construindo. Estou querendo criar um workshop online. Eu estou querendo primeiro voltar um pouco mais para isso, sabe? Assim, dessa parte online. Quem sabe daqui a pouco eu chego na parte dos vídeos. Eu estou criando, assim, 4 módulos sobre alimentação, sobre a parte mental, emocional. O último é tipo que fora alimentação, sabe? Itens que a gente pode agregar. Então, assim, estou bem animada com isso aí, de fazer, e doida para ver acontecendo. Logo eu vou poder colocar isso lá. Vai ser na mesma plataforma lá do site. Uhum, Pelo menos eu criei o ambiente, né? E ali eu posso desenvolver melhor agora, trabalhar essa comunicação. muito legal. Coloco tudo direitinho nas notas do show, para as pessoas verem teu site, que tá tão lindo. Gostei Vamos, demais. vamos caminhando. Né? Adorei falar com você. Ah, eu também adorei. Vamos mantendo contato.
Vamos sim. É. Obrigada por ter aceitado o desafio, mesmo antes de estar com tudo pronto, né? Acho que faz parte, assim. Eu vou começar a falar alguns sims também, porque eu achei, te coloque no movimento e eu tô adorando isso. Que É muito ótimo! É, gostoso, porque é uma troca boa. Trabalhar essa comunicação para mim, eu acho que ali na frente eu vou agradecer. Então, foi nesse aspecto, mesmo que eu não tenha tudo pronto, mesmo que eu não saiba como que vai ser, nem sempre a gente sabe, né? a gente, na verdade, a maioria das vezes a gente não sabe, porque mesmo Né? aquilo que a gente pensa que vai ser, A pode gente não acha, acontecer, né? a gente acha que o outro tá sempre pronto, a gente que nunca tá, né? E tudo faz. Na verdade, está todo mundo no mesmo barco e passando pelas mesmas coisas, né? A gente fica olhando e acha que aquele ali já está com tudo Aham, resolvido, mas na verdade está todo mundo na mesma situação, né? E é todo isso que é mundo. legal, né? Porque a gente vai crescendo junto, né? Um ajudando o outro, e a gente vai compartilhando e apoiando. E é esse que é o caminho. Eu acho que é. Essa rede é importante, né? Traz um crescimento e ampara. Eu lembro de uma vez que eu fui fazer, você lembra aquela volta na Lagoa da Pampulha, que tem aqui de corrida no final do Aham, ano? aham, Então, muitos anos atrás eu me aventurei a fazer aquilo ali. Nunca tinha corrido tanto na vida, né? E me falaram assim, quem corre 10 quilômetros corre 18. E lá fui eu. E num certo parte do trajeto, lógico, eu quis desistir, né? Parei e comecei a caminhar. Aí vem um e fala, vambora, passa correndo, o outro, vambora. Você se anima com aquilo ali, né? E aí, quando eu veio, eu completei. Na força de todo mundo ali, falei, não importa, não é ganhar, é chegar, sabe? E chegar bem, assim. E foi, é legal ter essas pessoas em volta que animam a gente a é, dar mais um passinho. é. É importante a gente ter a companhia nessa caminhada, né? Porque é isso, a gente vai aprendendo uns com os outros. Exatamente, vamos continuar trocando, não é? É. Ninguém aparece, né, pra gente que não seja agregar alguma coisa. Uhum. É o que eu sempre falo, né? Toda entrevista que eu faço tem sempre alguma mensagem para mim. Sempre, Uhum, sempre. Nunca que eu falei com uma pessoa, eu falei assim, nossa, isso aí não me agregou nada. Não, sempre tem alguma coisa, é, né? Então é continuar fazendo isso, né? E aí nessas trocas a gente vai crescendo junto. exato. Quando você vê a BH, dá um oi. Dou sim. Obrigada, Liliane, foi ótimo. Nada. Foi ótimo. Um abraço, viu? Tá, beijo. Muito obrigada por escolher escutar este podcast. Significa muito para mim que entre tantas opções você escolheu este. Se você deseja ajudar a missão da Mama Terra de fazer desse mundo um lugar livre de doenças para as gerações futuras, siga esse podcast, comente ou compartilhe com seus amigos. Você pode também se inscrever para receber meu jornal semanal que eu preparo com muito carinho para você. Nele eu compartilho dicas de saúde e bem-estar, receitas e livros que eu recomendo. Minha intenção é que você tenha informação e recursos para fazer boas escolhas sempre e se sentir bem. Para se inscrever, você encontra o link no resumo do show. Me siga também no Instagram ou no Facebook. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Tem muita coisa boa nos próximos episódios, então fique ligado. E lembre-se, bom é o que te faz bem. Abraço uma pessoa amiga, corre na chuva, escala